Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma resolução Enem 2018 PPL, questãozinha 123, questãozinha muito boa e cara, complicadinho, hein? Provavelmente aí ficou no nível aí das questõezinhas mais difíceis da prova, tá? Interpretaçãozinha que a galera tem muita dificuldade, o texto ainda veio assim com mais maldade ainda, cheio, todo se querendo para que você se confunda. Então, galera, eu vi algumas resoluções aqui no YouTube de alguns colegas aí, professores, resoluções muito boas, mas eu percebi ainda que nos textos, tá, a galera ainda está com muita dificuldade de entender. Então eu vou fazer o seguinte, já que tem muita explicação e com certeza absoluta boas explicações, ok? Eu vou tentar fazer uma pegada bem diferente do que já tem disponível aí no canal. Então eu vou fazer a correção analisando as erradas, primeiramente, ok? Para a gente trabalhar bem os conceitos dessas que não, né, correspondem ao enunciado e depois, naturalmente, vou explicar, ampliar a que estiver correta. Beleza? Então fiquem ligadões, galera, que aqui no Kibio tem um canal de membro para o Enem, ok? Vídeos que eu organizo por assuntos, assuntos que mais caem, beleza? Então a gente trabalha conteúdo, resolução, meu irmão. Trabalho muito focado, sem curiosidade, sem invenção de moda. O papo aqui é matar questões. E se inscreva no canal, cara. Mandem para os amigos, pô, tira uma fotoca aí, ó, vê como é que fica bacana as resoluções, né? Com imagens, com uma tentativa aí de elucidar o máximo possível cada uma dessas questões e, obviamente, ampliando o tema para que na próxima, né? Próxima provinha que vier, filhão, tu arrebente. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O enunciado diz o seguinte, ó, vamos com bastante atenção no enunciado, galera, porque realmente ele vem de uma maneira bem diferente aí de se comunicar com a gente, beleza? Então vamos lá. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características, ó, então as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento fisiológico ou morfológico, ok? Então vou botar essa segunda frase aqui, ó, né, em outra cor. Então, espécies em coexistência com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Então, qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Beleza? Então vamos lá. Letra A, como eu falei, eu vou começar com as erradas para depois a gente tentar trabalhar ao máximo a correta. Show? Mutação. Galera, lembra que a ideia da mutação é alteração, cara, totalmente aleatória do nosso genoma, ok? Pode ser uma ordem, uma sequenciazinha mínima, né? Ou até mesmo uma base nitrogenada, tá? Uma sequência pequena dela, como eu falei, ou pode ser aí um cromossomo inteiro, a mais, a menos, pacotes cromossomos. Meu irmão, tem de tudo, beleza? Então, já que mutação é um papo muito importante para a ideia evolutiva, assistam esse vídeo aqui. Mas, galera, se eu fizer... Só vamos pegar esse exemplo do coelhinho aqui, galera. Pô, esse coelhinho é muito fofo. Vamos fazer um coelhinho aqui, né? Diferente, beleza? Né? Diferente até demais. Bom, enfim. Esse cara, ele vai ter, ó, o ancestral desse coelhinho. Olha só, gente, uma orelha quadrada. Ave Maria. Ó, o bigodinho. Beleza? Então, é a quadradinha a orelha dele. E vamos supor que uma mutação, né, ou algumas mutações geraram aqui, ó, né, os coelhinhos com, né, a orelha comprida e, né, coelhinhos com orelhinha mais curta, beleza? Esse exemplo daqui a pouco a gente vai utilizar. Então isso foi mutação, foi uma alteração que rolou lá no genoma. Então, galera, quando a gente fala de mutação, a gente está caracterizando variabilidade, ok? Então, variabilidade. Show de bola. Show? Então, galera,
ele está falando em manutenção. Se a gente está falando em variações, cara, não pode ser a resposta. Muita gente marcou a letra A e muita gente me pergunta o porquê da letra A. E aí muita gente não entende o conceito de fluxo gênico. Galera, vou deixar aqui, olha como que a gente já está com tanta questão aqui no QBio, cara, que para cada termo a gente consegue indicar uma questão. Assistam essa questão também, tá? Falando aí de corredores ecológicos, muito bacana. Porque lembrem, quando a gente vai, né, infelizmente o ser humano desgramento, né, vai arrebentando a porcaria toda, muitas vezes eles formam ilhas, ok? De determinadas, vamos pensar aqui numa floresta, né? Então você tem vários fragmentos de florestas aqui, e hoje, né, tem se trabalhado para mitigar, né, e tentar diminuir os problemas de extinções de espécies, ok? A criação de corredores ecológicos. Lembra que a ideia do corredor ecológico é exatamente o quê? Fazer um movimento dos genes de determinadas espécies, ou seja, eu trabalho no fluxo gênico, a palavra fluxo está relacionada a movimento, ok? Então, galera, qual a ideia de você aumentar, né, a área de atuação de uma determinada espécie? De fato, é fazer que role cruzamentos aleatórios com indivíduos distantes deles, para que role esse, né, fluxo, role esse movimento, e assim, às vezes um gene que cause, né, uma determinada doença, uma herança que não seja, né, uma herança negativa àquela espécie, ok? Ela não prevaleça, porque quando você, né, mantém todo mundo aqui, ó, numa região muito pequena, numa dessas ilhas, né, a ideia dos cruzamentos consanguíneos tende a ser mais amplo e naturalmente as heranças, né, que são negativas, né, vão também se manifestar mais. Então, a partir do momento que você liga, permite esse fluxo, ok? Você também vai acabar gerando o quê? Uma maior variabilidade. Então, a ideia de mutação, a ideia de fluxo gênico você já pode relacionar diretamente lá a reprodução cruzada, né, meiose, formação de gameta, e aí todo o mecanismo de variabilidade. Show? Então a gente tira também. Bom, vou pular a C e a... A gente falou que ia deixar a correta por último, de fato a resposta é C, tá? Mas a letra D e a letra E, tá? Na verdade, foge o conceito que está descrito aqui no texto. Pegando aqui o equilíbrio de Hardy-Weinberg, lembra que esses rapazes aqui trabalharam com a ideia de que em populações pamíticas, ou seja, populações grandes, tá? A gente possui frequências, ok? Que tendem a ficar em equilíbrio. Vamos supor que a frequência do azão, ok, seja aqui, ó, de 0,6%. E a frequência do azinho seja de 0,4%, beleza? E que a partir do momento que essa população, sendo grande, sem cruzamentos, né, artificiais e tudo mais, a frequência dessa população ela tende a ser mantida, beleza? Desconsiderando processos que são naturais, como migração, né, às vezes até mesmo alguns desastres que podem acontecer, e esses desastres eu posso relacionar diretamente à deriva genética. Então, enquanto o equilíbrio de Hardy-Weinberg me diz que a frequência dos alelos tende a ser, né, de fato, né, mantido, ok? A deriva genética relaciona, por exemplo, pense aqui num vulcão que estourou aqui do lado, enfim, por acaso ele detonou essa regiãozinha aqui que tinha muita gente com a frequência, né, no caso com o gene azão, e aí a relação posterior a esse acontecimento ficou diferente. A gente vai colocar que a frequência do azinho passou a ser 0,9 e a frequência do azão ela passou a ser 0,1. Ou seja, fugimos da ideia do nosso Hardy-Weinberg, ou seja, deriva genética, né, é um acontecimento ao acaso, ok, que pode alterar, né, bruscamente, inclusive, tá, essas frequências. Então, aqui eu estou falando de frequência dos genes. Então, de fato, né, não compete a nossa questão.
beleza? Então a questão está falando de fato de seleção natural. Pegando o gancho aqui do nosso coelhinho de orelha quadrada, ok? Agora a gente disse, né, que devido aí as mutações, originamos populações de coelhos de orelha comprida e orelha curta. Que, cara, de antemão já, né, evoluíram aí bastante, se beneficiaram dessa orelhona, dessa orelha maior, ok? E, cara, competindo com o de orelha quadrada, se deram bem e aí, né, foram selecionados. Show? Então já estou falando de seleção natural. E aí, galera, você já tem que começar na matemática aqui bem simples. Ó. Eu tinha a orelha quadrada, a orelha longa, a orelha, né, curta. Os dois aqui, ó, se beneficiaram, ok? E acabou, né, sumindo quem? Sumindo uma variaçãozinha. Ou seja, eu estou reduzindo aqui, ó, o número de espécies, beleza? Só que aí, galera, nessa história toda, surgiu um gaviãozão, ó. Pense no gaviãozão agora como uma pressão evolutiva. E o que acontece? Coelhos de orelha bem longa, ok? São mais sensíveis, né? Eles percebem mais facilmente esse gaviãozão. Então, né, eles, na presença do gavião, ele vai lá, se esconde, filho, se esconde. E aí sobra para quem? Sobra para o trouxa da orelha curta. E aí, galera, não tem jeito, ó. Repara que o gaviãozão ele vai se alimentando, né, de coelhos de orelha curta. E enquanto isso, ó, quem começa a prevalecer, gente, nessa regiãozinha? Né, os de orelha longa. Então, qual é a leitura que a gente faz? Esses caras estão mais aptos a essa pressão evolutiva, que é a presença do gavião. E por isso eles foram sendo selecionados. Então a gente pode caracterizar, né, a população, pense inclusive na nossa, tá? Diferenças morfológicas principalmente, né? Você pode pensar no indivíduo mais alto, no indivíduo mais baixo, ok? E isso, né, na selva, filho, faz a diferença, entendeu? Então esse é o papo, né? No mundo moderno talvez não faça tanta, né, quanto antigamente, mas já fez, filho. Você corria atrás, né, fugindo de dinossauro, então segura a pemba. Ser às vezes mais baixinho era vantajoso, às vezes ser mais alto, né, podia se esconder numa árvore, enfim, subir na árvore, enfim. Então tudo isso, né, em algum momento fez uma diferença maior. No caso aqui dos coelhinhos, a gente reparou que essa seleção, dentro do iníciozinho, que tinha até o coelho de orelha quadrada, né, a gente passou a ter somente coelhos de orelha longa, ok? Então, reparem que a nossa queridíssima seleção natural, ela foi restringindo o número de espécies, beleza? Show de bola? Maravilha. Bom, isso aí foi para explicar seleção natural. Agora vamos voltar ao texto. Repara o seguinte: podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, ok, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Agora vamos aos tentilhões do nosso queridíssimo Darwin. Meu irmão, Darwin bateu os olhos aqui, ó, nos tentilhões e viu que essa galera toda aqui, ó, era muito semelhante, com distinções aqui, principalmente no biquinho, beleza? Cara, eu não vou ficar detalhando cada um desses biquinhos, tá? Eu vou inventar aqui, né, os exemplos só para ilustrar, beleza? Eu vou pegar totalmente aleatório, tá, galera? Vamos supor que esse grupo aqui, e vou agrupar também, né? Não ficar falando de cada um, né? Passou a ter uma relação maior com sementes, ok? E esses carinhas aqui, ó, né? Com insetos, ok? E essa galera aqui, ó, se alimentava mais, passou a se alimentar mais de frutos, ok? Pronto, 3 exemplos, tá bom. Então, qual é a ideia, galera? Do ancestral comum, né, a partir do momento que irradia, tá, a gente forma, tá, várias espécies. Você vai falar, porra, Vitão, então a gente está falando de variabilidade genética. Normalmente é essa dúvida que a galera, né,
relaciona com seleção natural. Mas aí que tem que ter o cuidado. Por isso que eu peguei esse exemplo, porque como eu trabalho com cursinho, né, eu sei já bem as dúvidas de vocês. Então o papo é o seguinte, galera, você não tem que pensar, né, na formação dessas espécies. Você está trabalhando com uma ideia de irradiação adaptativa. Do ancestral comum, eles foram indo para locais distintos, local A, local B, local C, e de acordo com a pressão evolutiva, ok, de cada uma dessas regiões, ok, foi sendo selecionada uma característica o quê? Né, mais favorável a essas espécies. Né, o bico curto, o bico longo, o bico, né, mais forte, enfim. Né, essa é a leitura que você tem que fazer. Então, a partir do momento que eles, né, se sobressaíram naquela região, a manutenção dessa característica, né, ela deve ser mantida. Beleza? E é isso que ele assegura ao longo do texto. Ó. Então, repetindo, as espécies têm desenvolvido características que seguram menor ou nenhuma competição, que foi exatamente em relação à migração. Ó. E aí, as espécies em coexistência, que são essas aqui, ó, com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia e morfologia. Exatamente. No caso aqui, a gente brincou aqui somente com o bico. No caso do coelhinho, foi a questão das orelhas, ok? Então, a seleção natural, ela tem esse poder de diminuir a variabilidade, né? As variações morfológicas e tudo mais, e com a manutenção dessa pressão evolutiva, cara, as características também tendem a ser mantidas. Vitão, o que aconteceu agora, meu irmão? Que surgiu um gavião super ultra, meu irmão, que não dá nem tempo do coelho com a orelha, né, comprida perceber. Aí, filho, vai sobrar para ele também. Então, aí surge uma pressão evolutiva. E aí pode ser que dentro dessa população de coelhos tem algum mais esperto que mesmo com esse gavião ultra super, né, pica das galáxias, meu irmão, ele vai conseguir sobreviver e aí ele vai se reproduzir mais e aí tendo uma chance de dar manutenção dessa característica na população. Beleza? Então a leitura que vocês precisam fazer para a seleção natural é essa. Dentro das populações, ok? Já existe, né, uma característica que ela vai ser privilegiada dentro de uma determinada pressão evolutiva, ok? E esse cara tendencia a viver mais. Show? Tranquilo, galera? Então, é isso, tá? Espero que tenham agora entendido. Quem ainda continuou com dúvida, cara, manda mensagem aí. Tentei ilustrar o máximo possível, não só a seleção natural que é a correta, mas também as que não são, beleza? E se tiver dúvida, mesmo assim, manda um comentário aí que a gente troca figurinha. Valeu, até a próxima, um forte abraço.